entre educadoras. E hoje eu gostaria de começar aqui trazendo uma reflexão e não tem a ver exatamente com uma proposta a ser trazida para as crianças, nem uma linguagem específica, mas eu acho muito bom a gente começar falando sobre isso porque é um tema que antecede as nossas escolhas, que antecede o nosso coração e o nosso ser professor. Como vocês podem ver, estes comentários aparecem com frequência para mim nos posts, nos reels, por mensagem, mas eu devo dizer que ele também permeia o meu coração. Não tem como a gente pensar na profissão professor hoje sem levar em consideração o desgaste que ela também nos traz enquanto executamos. Eu, como você, também já me incomodei bastante e me incomodo muito com formações, com pessoas e teóricos que estão muito distantes da nossa realidade dentro da sala. Aliás, eu acho que esse caminho, ele precisa, se não foi ainda, porque eu acho que a gente já evoluiu bastante, precisa ter menos distância. Então, alguém que está estudando tem toda uma bagagem que a gente precisa considerar, mas não dá para estudar apenas sem ver o cotidiano, sem ver a realidade. Senão a gente não consegue captar o número de crianças que a gente atende, a escassez de mão de obra, que também está vinculado ao nosso dia a dia. A gente também não consegue capturar as novas demandas que vêm surgindo e crescendo de forma muito grande e assustadora até, né, em relação às inclusões, às crianças neurodivergentes e todo esse contexto que a gente vive diariamente. E, obviamente, a pergunta que sempre chega é: como você faz para não desanimar ao longo desse caminho? Porque eu já desanimei, já estou há 15 anos, já estou há 20 anos e eu já não dou mais conta de fazer tantas coisas como você faz. E é justamente isso que eu quero trazer hoje. O que me motiva a não desistir? Toda vez que eu desanimo, e existem muitos motivos para que eu fique assim, para que vocês também fiquem assim, me vêm algumas reflexões na cabeça. Primeiro, eu não vou salvar o mundo, né? Não sou Jesus Cristo, não farei isso. Porque quando a gente pensa que vai conseguir transformar tudo e todos ao nosso redor, a gente se frustra e se frustra muito. Então, eu vou dar conta daquilo que está ao meu alcance. Eu fico pensando nas frutas que a gente tem em casa, na fruteira, que a gente vai deixando lá, deixa uma, deixa duas, e ao longo dos dias, algumas delas começam a apodrecer. Quando me vem e me bate um desânimo, eu fico pensando se de repente eu não passei da hora de estar ali. A segunda reflexão que eu faço é: em todos os lugares que a gente vai, ou a gente contagia, ou nós somos contagiados. Se eu estou desanimada e eu não sei de onde vem esse desânimo, eu preciso olhar ao meu redor. Pode ser um caminho possível você olhar ao seu redor e entender se esse desânimo ele vem porque você está sendo contagiada, porque a gente tem sempre essas duas opções. A gente tem um grupo, estamos num grupo, não é possível ser professor sozinho, e a gente está dentro de um grupo e esse grupo, como que ele tá? Ele tem te contagiado? Ou você é que está contagiando? Me vem sempre na cabeça uma fruteira com várias frutas. E aí a gente vai colocando frutas lá dentro, algumas vão entrando num processo de decomposição. E se a gente fica e deixa, né? Se a gente deixa a fruta lá dentro da fruteira, junto com as outras que já estão ali quase indo embora, a gente vai perder a fruta. Então, ou eu entro para resgatar essa fruta, tirar aquela parte podre, tentar fazer uma nova receita, ou eu saio dessa fruteira.
às vezes a gente precisa alcançar novos voos. E mesmo que você fale, nossa, mas eu já passei em tantas escolas e nada dessas escolas que eu passei foram legais e tal, eu acredito que aquilo que está dentro do nosso coração, que nos motivou a escolher essa profissão, ele permanece à medida que a gente encontra um lugar seguro para pousar. Então, não existe em saia com as portas abertas, né? A gente não precisa brigar, mas não hesite em sair se você, de repente, entender que ali não tem espaço para que você desenvolva um bom trabalho, para que você não desanime. E eu quero fechar com esse último item. A gente, às vezes, nessa época, tem a sensação de que as coisas não estão indo, que já deveriam acabar, e vem um desânimo gigantesco sobre os nossos ombros e a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Primeiro, me solidarizo com você, porque eu também estou nessa jornada e eu sei o que é. E aí, o que me salva? Eu preciso essa época do ano é a época que a gente vai olhar para tudo que nós vivemos junto com o grupo, vai olhar para os nossos processos e vai ticar coisas. O que a gente precisa dar conta que ainda não aconteceu nesse ano? Então, eu tenho uma turma de 4, 5 e 6 anos. As minhas crianças precisam ter o contato com a cultura escrita, sim, mas elas também precisam usar a escrita de forma funcional. Tenho feito isso? Posso fazer um check para a gente continuar? Ou preciso me dedicar? Preciso falar sobre as questões étnico-raciais. Nas minhas escolhas literárias, eu consegui trazer isso para as minhas crianças? Posso dar um check ou não? Preciso considerar no meu próximo planejamento. Pega tudo isso que ainda falta, põe numa caixinha, escreve no seu planejamento, faz as suas intenções e vai reprojetando ao longo do ano. O que a gente precisa agora é tomar um certo fôlego, entender o que falta e caminhar para finalizações, principalmente no que diz respeito às documentações. E assim a gente termina o ano, vai sair de férias, renova os nossos pensamentos, se preciso, alcança outros voos e volta em fevereiro, animadas novamente. Lembrando que se você tem desafios com o cotidiano, se você precisa de ajuda, né, é importante que a gente entenda que o professor não pode estar sozinho, porque sozinho a gente desanima. Então, se você precisa dessa ajuda, você tem dificuldade, se sente julgada quando compartilha, a gente tem um grupo muito especial que pode te acolher, que é o grupo de estudoterapia. A gente tem conversas muito profundas no WhatsApp, trocas interessantes do cotidiano e a partir dos desafios a gente tem encontros também que acontecem mensais, onde a gente une a teoria com a prática. Se você quiser participar, tem link aqui, tem link no meu Instagram e vai ser um prazer ter você com a gente. E não deixe de ativar o sininho aqui para que a gente consiga, para que você acompanhe os vídeos e se sinta cada vez mais motivada para fazer um trabalho de excelência e potência na educação infantil, ainda que tenhamos os nossos desafios do cotidiano. Grande beijo, até mais!